Olá, obrigada pela presença de vocês. A gente está abrindo o nosso segundo treinamento online. Bem-vindos todos loucos por imobiliária, como eu e a equipe CNADV. Eu sou Cristina Nascimento, advogada. A gente marcou para as 18 horas. No treinamento anterior, que foi segunda-feira passada, foi nosso primeiro online, né? Então a gente acelerou e só falou, só colocou aqui tudo que tinha nas nossas ideias, mas dessa vez a gente vai fazer uma coisa compartilhada. Então a gente deixou uma tela aqui para as pessoas que fizerem os comentários. Claro que não vai ser um debate, mas os comentários que tiverem, as dúvidas, principalmente se ficar muito rápido, muito devagar, muito lento, então deem esse toque pra gente. Então vamos começar o nosso treinamento, tá bom? Afinal de contas, fiador é bom? É ruim? A gente vai elencar 5 pontos sobre fiança locatícia. Daremos 3 dicas pulo do gato, que não podia faltar. E no final, um presente que a gente vai sortear para os que deixarem os seus comentários. E claro, que se inscreverem no nosso canal. Hoje o nosso canal tem o nome Cristina Nascimento. Pode ser que mais para frente ele mude, mas por enquanto é Cristina Nascimento. Bom, vamos lá. Então, vou falar para vocês os 5 pontos que a gente vai falar. Então, vamos começar com isso, tá? Para que serve a garantia no contrato de locação? Quais são as garantias possíveis? Por que ter um fiador no contrato de locação? O fiador é a melhor garantia? E análise do fiador, ficha cadastral e análise daquela garantia para aquela locação. Depois a gente vai falar das 3 dicas e vamos de novo jogar os 2 temas para debate que a gente já também colocou no treinamento passado, tá bom? Então vocês devem estar se perguntando, mas é tão óbvio, por que a Cristina está falando isso? Para que serve a garantia no contrato de locação? Porque, gente, o óbvio a gente acaba levando no automático. Não é assim? Tudo que é óbvio a gente acaba levando no automático. E a gente não pensa de modo profundo. Para uma boa condução daquela locação, se você pensar de modo muito superficial, no automático, é muito grande a chance de ter problema, de ter prejuízo e de ter um desgaste nas relações com as partes envolvidas. Então vamos começar do começo, né? Para que serve a garantia no contrato de locação? Só para também dar para a gente se colocar aqui, os nossos treinamentos serão de 30 minutos. Então, às vezes a gente vai terminar um pouco antes, pode ser que ele termine um pouco antes, mas se chegar nos 30 minutos, até por questão de respeito com todo mundo, a gente realmente vai dar um desfecho. E se faltar muita coisa importante, a gente vai fazer artigos, vai fazer treinamentos ao longo da semana também. E aí eu completo esses tópicos que a gente deixou para hoje, a gente completa ao longo da semana, tá bom? E também vocês podem deixar comentários, dúvidas, isso a gente vai, claro, responder para todo mundo e atender quem ligar para a gente, entrar no chat do site, tem várias formas de encontrar a gente nas redes sociais, tá bom? Então, para que serve a garantia no contrato de locação? Contrato de locação, gente, parece que não, mas é mais sério do que um contrato de compra e venda. Porque o contrato de compra e venda, as pessoas vão estar transferindo a propriedade. Então, quem é 100% responsável por aquele imóvel hoje, não vai mais ser, vai ser 0% responsável depois que transmitir a propriedade. Agora, locação de imóvel, você está transferindo a posse do seu imóvel para um terceiro que você nem conhece, muitas vezes você não conhece. E qual que é a sua garantia, então, que aquele contrato seja cumprido? É exatamente para isso, para fazer o contrato ser cumprido. Então, você tem que ter um bom contrato, você tem que ter uma boa ficha cadastral, uma boa vistoria, mas para o contrato ser cumprido, para que a garantia? Vamos pensar. O locador não se garante? O locatário não se garante? O locatário deveria se garantir, mas geralmente ele está numa posição de locatário. Porque se ele tivesse um imóvel para ocupar do jeito que ele está querendo com aquela locação, talvez ele não comprasse. Ou então as pessoas preferem alugar do que
colocar o dinheiro num imóvel próprio, enfim, indiferente do... Gente, a gente precisa de um pouco mais de concentração aqui na equipe, porque a gente está com uma equipe aqui legal, trabalhando junto, e a gente está aprendendo a fazer isso aqui, né? Então, senão a gente acaba desfocando um pouco. Mas então é bem sério isso, a gente precisa de uma garantia dessa locação para que a pessoa de fora dê suporte para o contrato, dê suporte para o locador e dê suporte para todas as partes envolvidas, né? O locador, o imobiliário, o departamento jurídico. Então é muito importante a gente ter a garantia no contrato de locação para dar suporte para o inquilino para que faça cumprir aquela contratação, afinal, né? Então, vamos para o segundo tema. Quais são as garantias possíveis? Eu não sou muito adepta a ficar falando de lei, de artigo, mas nesse caso é importante a gente colocar, né? A lei do inquilinato, 8.245/91, ela traz as garantias possíveis do contrato de locação. Então, no contrato de locação, pode o locador exigir as seguintes modalidades de garantia: caução, fiança e seguro de fiança locatícia. Hoje nós vamos falar de fiador. Então, já apontei para vocês que está na lei do inquilinato. Aliás, vamos até fazer uma abreviação, um parênteses aqui. Se você não fizer o contrato de locação, colocar as partes, o tempo, o prazo, a garantia num papel, e você colocar este contrato será regido pela lei do inquilinato, você está já muito bem amparado, tá bom? Porque a lei do inquilinato ela é curta, indico que todos leiam, todos que sejam loucos por imobiliária, afinal leiam, ela não é grande e ela é fácil de entender. A gente pretende dar um treinamento de lei do inquilinato, mas esse treinamento já vai ter que ser aqueles treinamentos mais longos, porque cada artigo, claro, dá margem à interpretação e a cada artigo tem um case. Então, a gente pretende fazer treinamentos mais longos, mas mais para frente. Agora, a gente vai fazer esse treinamento de 30 minutos, uma vez por semana, tá bom? Então, vamos para o terceiro item. Por que a gente vai ter um fiador no contrato de locação? Então, é o primeiro passo. A gente pode ter no contrato de locação garantias que não são permitidas pela lei do inquilinato? Não posso dizer para vocês que não. Ainda mais hoje em dia, as coisas estão mais flexíveis, a gente pode jogar um pouco com o costume, a gente pode jogar dentro da caução, a gente tem algumas possibilidades de abrir um pouco isso, mas temos que ver caso a caso, né? A caução imobiliária e a caução em dinheiro, que são aqueles três aluguéis, que para mim isso não existe. Gente, já de cara, não existe 3 aluguéis. Isso, para mim é melhor, como eu sempre falo, é melhor não ter garantia no contrato. Puxa, mas isso pode ser? Acho que eu até já falei um pouco disso ou não. Em alguns artigos acho que a gente já citou um pouco isso. Mas nós vamos fazer um treinamento só sobre contrato de locação. Então, nesse momento eu posso abrir um pouquinho mais, tá? Porque se a gente for entrar em cada detalhezinho e explanar o detalhe aqui, vai fugir do foco. Hoje a gente vai falar de fiador, tá? Então, por que ter um fiador no contrato de locação? Tem vários benefícios o fiador. Então, a gente lançou um artigo, que eu não sei se a gente já publicou, é bom que vocês depois leiam esse artigo. Os nossos artigos são curtos, mas como eles são técnicos, né? A gente tem bastante bagagem na área. Talvez o artigo já te dê bastante luz ali, tá? Não sei se a gente já postou ou não, mas se não postou, a gente postou semana passada, até para fazer a chamada para esse treinamento. Como eu falei no começo, é bom, ruim? Depende muito de todo o contexto, tá? Mas por que ter um fiador no contrato de locação? Porque o fiador, dependendo do vínculo que ele tem com o inquilino, para mim é melhor do que qualquer outra garantia. O fiador ele tem que ter umas nuances. Depois eu vou falar se o fiador é a melhor garantia e vou falar da análise do fiador ficha cadastral e análise do fiador no contexto geral. Então eu vou misturando um pouco os assuntos, tá? Ter um fiador no contrato de locação é bom se você fizer uma ficha cadastral boa, se o vínculo entre eles for bom e se, claro, ele não tiver pendência, porque você aceitar um fiador que não esteja limpo no mercado, é melhor você não ter ele.
Aí a gente vai ter que pensar em outras garantias, tá? Vamos pensar em outras opções. O Miguel, obrigada, Miguel. Miguel está participando aqui da nossa equipe agora, já faz parte da nossa equipe. Está lá em Curitiba e eu estou lendo ali. Obrigada. Sumiu. Há algum impedimento de uma pessoa jurídica ser fiadora? Olha, eu acho que se o contrato social for bem feito e for feito com uma assessoria jurídica e com uma assessoria do seu contador, não pode ser fiador. Então, um dos primeiros itens que a gente vê quando a gente recebe um contrato social para ser fiador é se tem uma cláusula lá com impedimento daquela pessoa jurídica ser fiadora. Mas se não tiver aquele impedimento, pode ser fiador? Aí nós vamos para uns outros requisitos. Quem assina pela empresa, se todos os sócios estão de acordo ou não. É meio delicado a pessoa jurídica ser fiador, tá? E não é muito comum. Mas existe a possibilidade. É uma possibilidade com restrições e com uma análise disso. Mas sim, pode ser que a pessoa jurídica possa ser fiadora sim, tá? É um pouco mais complicado. Eu pensaria talvez em outras possibilidades antes de chegar na pessoa jurídica. Mas pode ser. Então, já falei, então, por que ter um fiador? Então, vamos se aprofundar um pouquinho mais, tá? O fiador é a melhor garantia? Vamos entender uma coisa. A melhor garantia é a melhor garantia que quem estiver fazendo análise daquele contexto todo veja indique como as melhores opções, e a melhor garantia vai ser a que se encaixar nos dois lados, para o locador e para o locatário. Então, não existe só uma possibilidade, né? A lei abre para esses três, inclusive dentro da caução tem o título de capitalização, que é uma caução em dinheiro também, é um boleto que o inquilino paga. Nós vamos falar disso também, só de título de capitalização. Mas se é a melhor garantia, a meu ver, é uma boa garantia. Agora vamos passar para a segunda, para o quinto tópico do texto, né, da nossa teoria. É uma boa garantia, não digo que é a melhor garantia, porque a melhor garantia é a que vai se encaixar no contexto todo. Mas depende de uma análise do fiador, da ficha cadastral do fiador, e uma análise daquela garantia para aquela locação. Como eu falei, a gente tem que ver o contexto. Então, a gente vai estar analisando onde é o imóvel, qual o valor do imóvel, qual o objetivo daquele imóvel, quem está querendo alugar, para que está querendo alugar, se essa pessoa que está querendo alugar já tem um bom suporte financeiro ou nem tanto. Claro, a gente não consegue chegar nas contas, na contabilidade daquela pessoa, claro que não. Mas nós temos que tentar chegar meio próximo, porque aí a gente chega na proporção que esse aluguel vai representar dentro do orçamento da pessoa, e a gente chega também no quanto a gente tem que exigir um fiador mais potente e um fiador menos potente. Mas a primeira coisa que eu digo, se o locatário nos apresenta que ele tem um rendimento, que aquela locação vai suprir 20%, 25% do rendimento dele, a gente entende que sim, ele tem possibilidade de assumir aquela locação. Só nesses casos, não, gente, tem um monte de coisa. Se vai morar mais gente junto, se vai ter um responsável financeiro, mas eu tô falando do básico, tá? E aí o fiador é o pai dele, tem um imóvel que é onde ele mora e tem uma renda, como é que a gente pode dizer, né? Renda alta, renda baixa, isso é super relativo, mas tem uma renda superior à renda do filho que está sendo o pretendente daquela locação. Ah, já tá bom? Não acho que tá bom. Eu acho que nesse caso específico, nesse case, eu acho que teria que ter 2 imóveis desse fiador. Tá, mas ele apresenta uma aplicação financeira. Tá bom, tá, já melhora bastante. Mas de repente aí vem uma ficha dessa e a Cristina vai lá e aprova, só com um imóvel. É o que eu falei, depende do contexto de tudo. Então a gente tem que passar num treinamento online de 30 minutos, a gente tem que passar assim, um básico.
A gente pretende fazer treinamentos mais longos e pretende estar com vocês toda segunda-feira, às 6 horas, das 6 às 6:30. Então, podem também ir mandando dúvida e mandando o e-mail de vocês e a gente vai respondendo e vai tentando chegar no mais próximo possível para ajudar vocês a fechar essa alocação e também dar dicas de... É difícil mesmo, né? As meninas que eu ajudo do treinamento mesmo, pessoal, online, e ajuda a gente a formar um conceito, um score daquela análise cadastral, é muito da experiência mesmo. Às vezes não dá pra gente fazer que nem um banco, A, B, C, 5%, 20% e fecha a conta, esse atingiu 50%. No meu caso, é muito mais expertise do que uma coisa fechada, tá? Mas então tem que pensar nisso. Então, se esse tópico 5 serve para quê? A análise do fiador, a gente tem que analisar a ficha cadastral dele e analisar a garantia fiador para aquela alocação, tá bom? Então, vamos agora para as 3 dicas, né? Quanto tempo a gente tem? 12 minutinhos, né? Então, vamos para 3 dicas. Pulo do gato, porque eu adoro dar dica pulo do gato, porque é isso que a gente está aqui para isso, afinal, né? Para trocar com vocês experiência e passar um pouco. Poxa, a Cristina falou aquela dica, é verdade, eu estou usando hoje no meu dia a dia, né? A fiadora pode ser a tia, sendo que o pai faleceu, ou seja, o tio faleceu e não terminou o inventário ainda. E aí, aquela tia que o patrimônio dela, não vou nem dizer isso, a fiadora pode ser a tia, sendo que o marido faleceu e não terminou o inventário. O que vocês acham? Será que pode? Será que alguém se arrisca a me ajudar aqui? Essa tia pode ser fiadora? Ninguém se arriscou. Então, gente, vamos no mais básico, tá? O mais básico é todo o patrimônio dessa tia é um patrimônio em comum. Então, vamos dizer que essa tia é casada há 30 anos, com o mesmo marido, só teve ele de marido, e todo o patrimônio construído, foi dos dois. Não fez inventário ainda? Jamais. Essa tia não pode ser fiadora. Aí, outro case. A fiadora pode ser a mãe do pretendente, sendo que o pai faleceu e o imóvel também ficou para o locatário. Gente, a gente teve essa dúvida essa semana e eu confesso que não tenho 100% de certeza. Então eu trouxe uma dica para vocês, para a gente pensar, para a gente refletir. Será que o locatário pode apresentar um imóvel do qual ele seja proprietário também? Esse imóvel, porque na verdade fiança não é imóvel, né, gente? Eu nem falei isso, parece óbvio. Lembra que eu falei lá no começo? O óbvio não é tão óbvio, a gente acaba passando por cima e achando que o óbvio todo mundo sabe. Não, fiador não é o imóvel que ele apresenta. Fiador é a pessoa do fiador. Por isso que eu sou muito adepta, sim. É uma garantia saudável, é uma garantia humana, digamos assim, porque a pessoa está entrando nessa locação, está encarando a locação desse seu parente, ou desse seu amigo, ou desse seu sócio, encarando com responsabilidade, porque é o CPF dessa pessoa que vai responder. Puxa, eu nunca pensei nisso. O que seria o CPF responder? Eu vou dar uma dica por do gato para quem faz cobrança. E para quem olha fiador só pelo imóvel que ele tem. Quem faz cobrança e tem bastante experiência nessa área, com certeza tem um cadastro com os órgãos de proteção e para negativação. Então, se você cuidar do teu fiador com atenção, você colocou essa cláusula no contrato e você vai avisá-lo quando as coisas estiverem ruins. Quando tiver qualquer problema, você tem que avisar, porque ele vai ser negativado tanto quanto o locatário. Puxa, mas eu não sabia que podia negativar fiador. Gente, com assistência jurídica, você não pode simplesmente sair negativando. Você tem que ter toda uma responsabilidade. Você tem que colocar no contrato a cláusula, você tem que avisar o teu fiador que estão acontecendo problemas, tem que dar a chance, a oportunidade dele conhecer o problema, conversar com o afiançado e tentar solucionar aquele problema. Mas sim, ele pode ser negativado. Então, vamos voltar. Afinal de contas, a mãe dele
pode ser fiadora, sendo que o pai faleceu, já fez o inventário, mas o imóvel também é do filho. A gente chegou à conclusão, quando eu conversei isso, inclusive eu conversei isso com a minha mãe, Dona Marildes, que eu amo tanto, é minha parceira de trabalho, e a gente chegou à conclusão do quê? Para onde o locatário, para onde aquela pessoa, se aquela pessoa é solteira e está alugando, para onde ela vai se ela começar a entrar em inadimplência? Vai para onde? Escreve aí. Vai para casa da mãe dele. Se ele vai para casa da mãe dele, aí a gente abre aquela explanação de advogado, que tudo depende, tudo tem um si. Se ele for para casa da mãe dele, será que aquela excepcionalidade que a lei dá para garantir o contrato de locação, que o fiador não entra naquela história do bem de família, então a gente pode penhorar o imóvel do fiador? Mas o filho, que era o locatário, voltou para casa, e aí esse imóvel, que também é dele, entra naquela excepcionalidade que eu posso penhorar com bem de família, mas ele é locatário, ele não é fiador. Então é mais nessa linha que a gente evita, e realmente nesse ponto eu tenho que ser bem enfática, né? A gente não pode pegar aquele fiador achando que o imóvel dele vai ser penhorado, mas não que a gente não possa pegá-la como fiadora. Primeiro, porque podem ter outros bens. Segundo, que às vezes a gente entendendo que ela está dando suporte para aquela locação, sim, ela vai ser a melhor fiadora, porque ela vai entrar como corresponsável efetivamente nessa locação. Espero ter deixado esses 3 cases aí na cabeça de vocês para a gente ir discutindo daqui para frente, ok? Então, vamos voltar aos 2 temas para a gente debater. Estamos finalizando o nosso treinamento. O primeiro tema: enquanto o imóvel fica parado, fazendo os orçamentos, e depois vai ter a reforma, não deveria correr o aluguel? É aquela história que a gente tratou, lembra, da vistoria, e que também tem a ver com o fiador, porque se ele é a garantia, ele vai pagar, vai ter que se responsabilizar pelos aluguéis daí para frente, desde a data que encerra o contrato. É um tema para debate. Contrato de locação, lei do inquilinato, dizem que sim. Departamento jurídico diz que sim. Infelizmente, o Poder Judiciário não nos dá esse sim. Então, é aqui que eu abro para debate. Como a gente deve agir junto, em conjunto, eu, Comissão de Direito Imobiliário da OAB Pinheiros, Comissão de Direito Imobiliário da OAB Butantã, diretorias, advogados militantes, amigos, colegas, pessoal do CNADV, pessoal das imobiliárias, até corretora, companhia, porque tudo tem a ver, vocês entendem? Se a garantia é seguro-fiança, o seguro-fiança vai responder, a companhia vai responder por aqueles aluguéis até enquanto o imóvel for reformado? Deveria. Para mim, deveria, sim, deveria, mas não é tão claro assim, não é tão fácil. E aí o locador pergunta, por que não? Por que eu não posso receber meu aluguel? Aí vou fazer a mesma brincadeira que eu fiz na semana passada. Seguinte, locatário, você não gostou muito? A gente já não assinou o contrato? Então, tô a chave, já vai começar a pagar aluguel, só que não tem problema se o imóvel está sendo pintado e você só vai poder levar a tua mudança daqui a 15 dias, né? Não tem problema nenhum. Mas você já vai começar a pagar aluguel, você já não quer agora? E do contrário, é a mesma coisa? O inquilino sai, vamos dizer que só deixou pintura, tá? Geralmente. Se a gente for pegar na estatística dos problemas dos danos no imóvel quando a pessoa desocupa, a maioria é pintura, tá? Porque os danos mesmo é só gente de má fé, ou gente que aconteceu algum problema muito grave. Então a gente tem que entender, ou falta do acompanhamento da vistoria ao longo da locação, como a gente já falou semana passada. Ele saiu, o proprietário vai ter que gastar para arrumar e o inquilino não quer reembolsar, e o proprietário vai ficar com o imóvel sem poder alugar. E aí? Quem paga? Quem paga essa conta? Então eu acho que o inquilino deveria pagar aluguel, encargos, IPTU, contas de luz e água. Olha, também, porque só vai ser usado isso para poder arrumar o imóvel. Então vamos debater, vamos tentar fazer com que o Poder Judiciário entenda isso, porque está na lei e está no contrato de locação. Então por que não na prática, né? E o segundo tema, quando o locatário resolve consignar as chaves e deixou danos, como que a gente faz o Poder Judiciário entender essa urgência? Gente, é
bem objetivo. Isso que eu estou falando para vocês, a gente sente na pele, né, doutora Regina Repp? A gente está com um problemão, nós duas, e ó, acho que o dela foram 7 meses com a chave consignada, acho que foi mais até, hein, Rê? Acho que foram 7 meses. E o meu foram 4 meses da chave consignada. E o juiz? Aí eu falo o seguinte, me perdoem os juízes que estejam ouvindo, mas eu falo o seguinte, se o imóvel fosse daquele juiz, eu duvido que ele esperaria 4 meses, 6 meses, 8 meses para liberar a posse do imóvel para o proprietário. Então, esse é um debate que a gente tem que repensar, assim, é um debate jurídico, é um debate técnico, sim, mas é um debate técnico que envolve todo mundo que mexe com imobiliária, afinal, todos os loucos por imobiliária como nós passam por isso, e a gente precisa da posse do imóvel para um monte de coisa. Então, eu convido a vocês a assistirem o vídeo do treinamento de vistoria, que a gente entrou um pouco mais até nesse tema. Agora, para a gente finalizar, que a gente está já quase explodindo o nosso horário, esses 2 temas a gente não deixou escrito. Eu vou até pedir para a gente fazer 2 slides, ou então um slide do tema de debate, né, atual, e a gente vai postar nas nossas redes sociais esses temas para ficar mais fácil de vocês se conectarem com ele e fazerem comunicação com a gente, tá? A gente vai ter treinamento no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local, por enquanto é Instagram. Daqui a pouco eu vou querer migrar para o YouTube, mas a gente ainda não tá com uma dinâmica bem formatada assim para o YouTube, mas a gente vai avisando vocês. Então, toda segunda-feira, às 18 horas, a gente vai estar fazendo então o treinamento online. Sejam todos bem-vindos ao nosso seleto grupo de loucos por imobiliária. Se inscrevam no nosso canal, sigam nossas redes sociais, tragam temas para esquentar os tambores aqui da gente e sejam muito bem-vindos e obrigada pela participação de todos. Um abraço a todos, Cristina Nascimento e equipe CNADB.